Já estão em vigor novas regras da ANS para planos de saúde. Daqui em diante, os beneficiários que ficarem insatisfeitos com a exclusão de um hospital ou serviço de urgência e emergência podem mudar de operadora com mais facilidades, porque eles não vão precisar mais cumprir os prazos mínimos de permanência, que podiam chegar até 3 anos. Para explicar melhor isso para a gente recebe o advogado especialista em direito à saúde, Caio Henrique Fernandes. Boa noite, Caio. Obrigado pela participação aqui conosco. Falando sobre essa mudança em especial, de fato vai ficar mais simples? A princípio, quando eu falo a notícia, parece que de fato saiu o hospital ali, referência da minha região, que era o que eu usava no meu plano de saúde. Eu posso mudar na mesma hora de plano de saúde? Como é que faz essa mudança? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. A ANS publicou novas regras e na escrita, né, das novas regras, ficou mais fácil, sim, para o consumidor, para o beneficiário de plano de saúde, exigir essa troca de plano. Caso ele esteja insatisfeito com algum serviço ou com a exclusão de algum hospital, ele pode pleitear a portabilidade para outro plano de saúde, sem cumprir com o período mínimo de portabilidade e mesmo que não tenha a mesma faixa de preço. Essas novas regras, ela permite isso ao beneficiário de plano de saúde. Muito boa noite para você. Agora, como que deve ser feito esse comunicado por parte das operadoras de saúde? Quando há retirada de um hospital, de um centro de urgência e emergência do plano, como que o consumidor deve ser avisado sobre isso? De que forma e com qual antecedência? Exato. Essa é uma nova regra também estipulada nessa resolução, que obriga a operadora a comunicar diretamente o beneficiário num prazo mínimo de 30 dias antes da exclusão daquele hospital. Então, na prática, hoje, acontece de que os beneficiários não são avisados, eles sabem do descredenciamento quando eles vão utilizar o hospital. E agora, com a nova regra, obriga a operadora a comunicar individualmente o beneficiário com um prazo mínimo de 30 dias de antecedência. E, Caio, como é que funcionava e como é que funciona essa decisão, como tende a funcionar essa decisão de descredenciar um hospital? Porque fica a impressão, muitas vezes, que eles tiram e colocam hospitais sem explicação alguma, como você mesmo disse, sem uma transparência. Essa mudança da ANS pode trazer transparência para a gente entender por que um hospital era credenciado e da noite para o dia descredenciado? Exatamente. Essa nova regra, ela visa isso, ela dá maior transparência aos beneficiários. Então, para descredenciar um hospital, hoje a Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde, exige que a operadora substitua esse hospital por um equivalente. Mas, na prática, não existia essa comunicação, não existia essa substituição, simplesmente a operadora excluía aquele hospital e o beneficiário ficava à mercê disso. Não tinha nenhum hospital que pudesse ser equivalente àquele que foi excluído. E agora, com as novas regras, obriga a operadora a substituir esse hospital por um hospital equivalente e define os critérios e as regras para essa equivalência. Então, tem que ter a mesma acreditação, tem que ter os mesmos serviços. Então, essa nova regra estipula isso. Então, vamos ver na prática se realmente as operadoras vão cumprir com isso. Mas essas novas regras exigem que a operadora faça dessa forma. Tem algumas regras especiais também no caso de hospitais que são considerados essenciais para determinada região também, né? Se são hospitais que fazem uma porcentagem grande, uma grande parte dos atendimentos daquela região, tem algumas regras que vão funcionar de uma forma especial também, né? Tem sim, Renata. Então, os hospitais que têm 80%, que concentram 80% de atendimento daquele grupo de beneficiários, não podem ser excluídos. Então, esses hospitais eles têm que ser mantidos no plano de saúde ou a operadora pode substituir desde que comprove que exista a equivalência nesse hospital que foi substituído. Então, na prática agora, com essas novas regras, esses hospitais que têm o maior número de atendimentos, eles não podem ser excluídos do plano dos beneficiários. Ô, Caio, a gente falou, você explicou sobre essa possibilidade da portabilidade, caso haja a exclusão do hospital, mas na prática, como é feita uma portabilidade? Se quem está assistindo a gente passar por essa situação e tiver que fazer a portabilidade, como é que é feita? Quais são os passos a serem feitos? A portabilidade ela pode ser feita diretamente pelo site da ANS. Ali você vai conseguir verificar quais planos são compatíveis com o seu plano atual. Então, você faz um plano de origem e um plano de destino. Ao verificar qual que é o seu plano de destino, você diretamente na operadora de destino
pleiteia essa portabilidade. Tá? Pode ser por meio de um corretor de seguro de saúde, pode ser diretamente você beneficiário perante a operadora de destino, desde que tenha esse relatório de compatibilidade da ANS. Então, com as novas regras agora dessa resolução, permite que você não cumpra com períodos mínimos. Então, antigamente você teria, quando você ingressa no plano de saúde, 2 anos para permanecer naquele plano, para depois pleitear a portabilidade. Ou quando você já tenha realizado uma primeira portabilidade, você tem que ficar naquele plano por 1 ano. Então, com essas novas regras da ANS, se tiver alguma exclusão de hospital ou algum serviço e faça com que você fique insatisfeito, você não precisa ficar nesse período mínimo que estipula a lei. Então, você pode pleitear essa portabilidade por meio do site da ANS, com a compatibilidade de planos, e depois diretamente na operadora de destino. E no momento em que é feita a portabilidade, como é que ficam as carências que já foram cumpridas no antigo plano? Essas carências também, elas não contam? Elas não contam. A portabilidade ela é chamada de portabilidade de carências. Então, quando você vai para um novo plano de saúde, você leva consigo essas carências já cumpridas no plano anterior. Então, o plano de destino, você tem as carências já cumpridas no plano anterior. Então, você leva consigo isso. Tá certo, Caio. Obrigado pelas informações, pelas dúvidas que foram tiradas. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renata. Obrigado a todos.